ano, temos alguns psicanalistas na mídia que interpretam problemáticas políticas à luz da psicanálise. Quais são os limites e as possibilidades que se impõem à psicanálise na avaliação da política atualmente? Tá. Bom, essa é uma questão bem difícil, né? Uma questão polêmica, importante. Não é uma novidade, né, que os psicanalistas procurem fazer uma interpretação de fenômenos políticos. O próprio Freud fazia isso. Mas eu acho que a maior limitação talvez esteja no formato dessas interpretações, porque bom, a psicanálise pode fornecer, sim, conceitos para dar fundamentos para a explicação de determinados fenômenos. Estava falando do Adorno, da teoria crítica, ele utilizou muito da psicanálise para isso. Só que quando um psicanalista entra nesse debate, ele entra a partir de uma outra posição, a partir de uma posição de transmissão de um conhecimento. E aí o psicanalista já entra mais praticamente no embate filosófico, sociológico, político. Pode estar embasado pela psicanálise, mas eu diria que já é algo um pouco diferente. A psicanálise já entra quase naquilo que o Freud dizia de que não deve ser, uma visão de mundo. Mas eu acho que a psicanálise pode contribuir muito, talvez o alcance maior dela esteja aí, não transmitindo o seu conhecimento, mas inspirando os atos políticos a partir da estrutura do seu discurso. Explica um pouquinho mais o que seria isso, assim. Eu tomaria como referência um ato político feito na República Tcheca. Eu, inclusive, citei no meu livro. Na época, a República Tcheca estava para definir se entraria ou não na União Europeia. E 2 estudantes de cinema resolveram fazer um documentário como trabalho de conclusão de curso. Um trabalho no qual eles fariam uma inauguração de um supermercado que não existia. Então eles fizeram campanhas publicitárias, fizeram outdoor, propaganda na televisão, panfletos, fizeram pesquisa de mercado, chamaram mesmo toda a comunidade para ir para a inauguração. E ressaltando sempre os ideais capitalistas, né? Para fomentar o consumo, a compra, usando inclusive uma estratégia de marketing bem interessante, pela via da negação. Não vá, não compre nada, você não vai encontrar. Que no fundo era verdade, mas que eles foram vendo pela pesquisa de mercado que isso trazia o efeito de curiosidade, das pessoas quererem ver, né? E quererem ir comprar. E aí eles construíram uma fachada num campo e chamaram as pessoas. Há controvérsias em relação ao número de pessoas, mas parece que 7, 8 mil pessoas foram para a inauguração. Eles cortaram a faixa e as pessoas foram correndo. A cena é muito curiosa, porque retrata muito a febre do consumo, das pessoas correndo desesperadas para consumir. E a reação das pessoas quando atravessavam a fachada, viam que não tinha nada, se deparavam com vazio. E aí a reação era muito interessante, né? Os 2 permaneceram no lugar para sustentar um debate. Claro que eles quase foram espancados. Isso que eu ia perguntar, né? Essa possibilidade do debate. Sim. Né? Antes ou depois do... Aqui no Brasil eu acho que ia ser mais complicado, mas lá também foi tenso, algumas pessoas queriam agredi-los. Mas muitas pessoas pararam para se perguntar por que fizeram isso? Peraí, por que a gente acreditou nessa propaganda? Realmente é uma idiotice nossa. E muita gente saiu de lá questionando mesmo a adesão à União Europeia. Sem eles fazerem nenhum tipo de palanque, sem panfletarem. Eles
acredito eu, não tinham nenhuma influência da psicanálise. Mas acho que o ato político deles se aproxima de algum modo do que é um ato psicanalítico. Fizeram um ato utilizando os significantes mestres da própria ideologia que estava sendo combatida, para criar uma aporia, uma questão, e levando as pessoas à reflexão, à associação. E o efeito foi mesmo muito interessante. Não só aquelas pessoas que estavam lá passaram a questionar o que estavam fazendo, a adesão a essa ideologia, como isso cresceu, foi parar nas grandes mídias, nos jornais, e quase que a República Tcheca não adere à União Europeia também por conta desse documentário. Então, poderoso mesmo, né? Teve um efeito. E eu acho que atos desse tipo, e acho que a psicanálise pode, de alguma maneira, não tem uma regra exatamente, mas de alguma maneira inspirar esses atos políticos. Porque, embora seja muito importante as pessoas irem para as ruas e panfletarem, isso também é fundamental, mas muitas vezes acaba gerando mais confronto ou fortalecimento do discurso oposto, ao invés de um giro discursivo. Então, acho que a gente pensar em meios de provocar esses giros discursivos que a gente está querendo combater, eu acho que tem um alcance maior. Só que como um ato psicanalítico, não tem garantia de quais vão ser os efeitos, né? Acho que são riscos aí a serem assumidos, né? A fantasia construída historicamente que sustenta a pergunta o que é um homem pode mudar com o tempo, pode deixar a pergunta incômoda, problemática, desnecessária. Você acha que os rumos que a política em torno das questões de gênero no Brasil vem tomando estão contribuindo para a desconstrução de gênero? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nesse momento no país, no último ano, em especial agora, há um crescimento muito claro de pautas conservadoras, né? E que tem como uma dos seus inimigos criados aí o gênero. O gênero passa a ser essa espécie de fantasma no qual grande parte dos assombros de uma classe que vê com certa reticência alguns avanços que a gente conseguiu nos últimos anos, também em matéria de gênero e sexualidade, aparecer, né? Nesse sentido, eu acho bastante paradigmática tanto a tentativa quanto o fato do Plano Municipal de Educação de São Paulo não ter sido aprovado, incluindo a discussão do gênero, né? E vou tomar aqui emprestado uma ideia que a própria Butler pontuou quando teve no Brasil recentemente, que é, bom, tudo bem, vamos dizer assim, perdemos essa batalha, mas isso indica algo muito importante. Indica que o gênero é algo que está incomodando. É algo que demonstra vamos dizer assim, essa derrota demonstra a força de uma noção. Se esse plano, talvez ele pudesse ter sido aprovado há 5 anos, porque o gênero representava uma coisa completamente diferente, não era uma pauta do dia, vamos dizer assim. Mas a partir do momento que essas pessoas reconhecem o potencial subversivo do gênero, isso acontece. Mas por outro lado, seguindo também um comentário dela, há uma espécie de fantasia aí de que ao apresentar o gênero, as questões relativas ao gênero, dessa não coincidência entre corpo biológico e identidade, por um lado, as crianças vão rapidamente todas quererem mudar seu gênero e se tornarem uma classe de transexuais. Enfim, isso um pouco alimenta essa fantasia das pessoas que se opõem ao gênero, achando que, mas que no fundo está dizendo que, bom, acham que de fato o gênero tem alguma coisa muito legal, que os seus filhos vão querer ir em direção a isso. Tem uma espécie de reconhecimento às avessas de que há uma positividade aí, né? E é muito importante a gente lembrar como, mais uma vez aqui, Freud pode ser evocado, porque parece que o núcleo dessa crítica é justamente a sexualidade infantil. Novamente, né? Claro, vão fazer muitas críticas ao gênero, vamos dizer, cotidianamente, mas parece que o bicho pega quando justamente vai se falar da educação das crianças, né?
Então, não mais agora está em pauta diretamente a questão da existência de uma sexualidade infantil, né, redescrita nesses termos, mas a questão da identidade das crianças poder ser fixa e conforme o seu corpo, parece que é isso que deixa as pessoas de cabelo em pé, mas é uma mesma pauta, me parece, em jogo, né? E o gênero tem essa existência justamente porque ele é vamos dizer assim, uma grande força no mundo e especialmente no Brasil. No contexto das vertentes que pensam a ligação entre psicanálise e política, alguns teóricos defendem que, como todo sintoma é social, toda psicanálise é política. Outros afirmam que é uma clínica especificamente política ou social, que é aquela marcada pelo atendimento das pessoas que estão na marginalidade, como pessoas de baixa renda, imigrantes, população carcerária e outros. E você, como vê a relação entre psicanálise e política? Eu diria que toda psicanálise é política, o que não exclui a segunda, né? Não me parece que essa pergunta seja uma pergunta de ou. Acho que ela pode ser uma pergunta e. Eu sempre entendi que havia uma psicanálise em intenção e uma psicanálise em extensão. Eu não gosto muito do termo de psicanálise aplicada, né? Nesse sentido que eu prefiro formulação lacaniana nesse sentido da extensão, porque me parece que uma psicanálise, sim, ela é sempre política, porque a gente sofre sempre dos males do nosso tempo. E nesse sentido, o sintoma é social e é político. Por outro lado, isso não impede que na prática psicanalítica ou na clínica psicológica, né, só para não dizer que é um específico aos psicanalistas, alguns façam a escolha de trabalhar com imigrantes, com populações carcerárias, com população de baixa renda. Uma coisa não exclui a outra, mas não é o fato que o teu público seja esse que transforma a psicanálise que você faz numa psicanálise política. E mais, me parece que a psicanálise, aí sim, aí eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que passa a barbárie do nosso tempo, não que nós tenhamos inventado a barbárie, né? A barbárie sempre esteve aí, mas eu não acho que a barbárie seja um estado pré-civilizatório. Eu acho que a barbárie é um estado pós-civilizatório, no sentido que existem momentos de ruptura do pacto civilizatório, que são esses que eu chamo de barbárie, né? Me parece que hoje em dia nós estamos vivendo novamente, né, um momento de barbárie. E acho que a psicanálise, de alguma maneira, ela é um redirecionamento para a civilização. É um ato civilizatório, no sentido que uma psicanálise, quando ela funciona, ela não tem como não ampliar as possibilidades da alteridade, né? A gente lida, numa análise, com o estrangeiro e nós mesmos. Me parece que uma análise bem-sucedida, né? E eu não acredito nos finais de análise, essas coisas, né? Mas no final de uma análise bem-sucedida, certamente o analisando aceita melhor as diferenças que o outro encarna, ele se torna menos ideológico, né? Porque a ideologia, sim, eu acho que é um sintoma grave, né? Ele é da ordem da crença, da religião. Então, uma análise torna as pessoas menos ideológicas, o que não significa menos políticas, né? Mas tira delas, né, essa cortina que tudo é visto só através dessa cortina. Aumenta o vocabulário, né? Diminui as certezas do sujeito, aumenta as dúvidas do sujeito, né? E nesse sentido, né, quando você perde tuas certezas, que você é capaz de escutar o outro, você é capaz de suportar a diferença do outro, tudo isso me parece que é civilizatório, né? Então, nesse sentido, né, eu acho que o trabalho político do analista é um redirecionamento para a civilização entendida nesse sentido, né? De não ter o monopólio do bem, de não saber o que é o bem para o outro em campo nenhum. E, portanto, se deixar interpelar pela diferença que o outro te coloca na vida, né? Christian, você tem realizado uma série de iniciativas na direção de democratizar a psicanálise, derrubar seus muros, colocá-las na polis, na cidade, no mundo, como você mesmo diz no seu canal do YouTube, né? Nesse sentido, qual a contribuição da psicanálise e do psicanalista na política? A gente imagina a psicanálise como uma experiência íntima, privada, sigilosa, mas, de certa forma, são essas as condições
que permitem que ela reflita e que ela intervenha, em certa medida, sobre aquilo que seria mais exterior a essa prática, que é o comum, né? Então dá para dizer que o psicanalista pode abandonar uma posição de neutralidade e se posicionar politicamente? Você acha, Christian? Neutralidade, abstinência, foi um critério estabelecido pelo Freud para a relação analítica, né? Acho que você não vai encontrar em nenhum lugar o Freud dizendo que o psicanalista deveria se abster de posições políticas. Ele mesmo tomou várias ao longo da sua vida, né? Eu acho que a gente tem um modelo muito interessante para a inserção no espaço público, que é a relação que o Freud tinha com a sua judeidade, né? Que durante a maior parte da sua vida era uma coisa relativamente indiferente, era um cientista, alguém que pensava a psicanálise como uma experiência laica, mas no momento em que isso se tornou um fator político, no momento em que os judeus começaram a ser perseguidos em Viena, na Áustria, com Anschluss, e ele se declara, né, e assume uma posição e diz, bom, eu sou judeu, e volta a Bnai Brit e escreve para as publicações mais ligadas ao judaísmo, ao sionismo. Ou seja, é uma óbvia tomada de posição política para o contexto extremamente arriscada, extremamente assim ousada, e que a gente esquece. A gente acha que o Freud permaneceu assim a vida no seu consultório com seus pacientes, né? E a gente vai encontrar exemplos semelhantes em Lacan, em Winnicott, em Doutor, por toda parte na história da psicanálise você encontra posicionamentos desse tipo. A gente pode ver aí, a pesquisa da Sabina me ajudou muito a perceber isso, e também as várias experiências ao longo desses anos todos, que existe política da teoria, existe política da clínica, né? Existe uma política institucional, né? Não existe uma psicanálise desvinculada de um enraizamento político. Ainda que, digamos, não exista uma clínica política, porque o espaço do analista é um espaço de escuta de uma fala singular, né? Ligada ao inconsciente, né? Mesmo atravessado pela política. Mesmo atravessado pela política, pelo social, a neutralidade buscada do analista em qualquer situação é nesse sentido da receptividade ao discurso do outro, né? À fala do outro. Mas é um trabalho, né? Por outro lado, eu acho que existem políticas atravessando o tempo inteiro o campo psicanalítico, né? Políticas das instituições, políticas das linhas, políticas das teorias nesse sentido, né? Isso a gente vê que tem, né? Tem uma diversidade, isso eu acho ótimo, né? Essa diversidade, né? De modos de fazer psicanalítica. Né? Renata, na nossa última entrevista a gente recebeu o Christian Dunker, e aí lá pelas tantas ele comentou, né, sobre a situação política brasileira, petralhas e coxinhas, numa lógica fálica, né, brincando que isso seria uma política de macho e apontando um caminho mais interessante para uma invenção de uma nova forma de fazer política que se desse pelo caminho feminino ou feminino, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como seria isso, se faz sentido para você. Eu acho que a gente está avançando, né? Agora, avançando num sentido que daqui a pouco a gente vai ter que nomear as coisas diferentes, mas vai lá, eu acho que existe sim uma maneira feminina, não uma maneira feminina, uma maneira do feminino. O feminino aí, eu penso assim, na questão, até se a gente quiser usar como metáfora, o útero, as redes uterinas, né? O vazio, né? Enfim, a multiplicidade que sustenta o feminino, né? Eu acho que existe sim uma política em rede, nós estamos vendo isso de uma maneira muito bonita acontecer.
né? Assim, a política, né? Eu considero que o maior evento político dos últimos tempos no país foi junho de 2013, que de alguma forma trouxe aquilo que o psicanalista Alcimar Lima chama de sociedade dos matizes e não sociedade das massas, e trouxe a ideia de um poliálogo, né? A internet, as redes sociais estão trazendo a ideia de poliálogo que convoca, né? Múltiplas vozes, né? Que convocam. Então, nesse sentido, você tem uma nova forma de fazer política, cada um com seu cartazinho, com o seu... aonde ele toca na vida social e política, pessoalmente, onde está a sua aposta, a sua ilusão, e todos juntos, né? Através dessa articulação psicanálise e política, Paulo, como que fica a figura do psicanalista militante? Principalmente frente a esse discurso da intolerância que a gente vem crescendo. A psicanálise não precisa ser militante, no sentido de para se aproximar da política, né? A psicanálise, ela, na medida mesmo, né, que um trabalho psicanalítico ele se dá a partir da interpretação, né, dos discursos que falam no sujeito, mas que falam sobre ele, apesar dele, já é um ato político em si mesmo. Não é? Quer dizer, esse trabalho da análise, né, análise do analista, analisando a análise do divã, ele já é político em si mesmo, ele tem um potencial extraordinário, né, porque ele justamente ele busca interpretar todas as falas justapostas que falam sobre, em nome e pelo sujeito, e que ele replica, né, no seu próprio discurso. Então, a interpretação disso já é uma coisa extraordinária, né? E nisso a psicanálise ela não tem par, né? O ambiente psicanalítico, a clínica psicanalítica, não há nada que se compare ao que a psicanálise conquistou, fez, apresentou e teorizou sobre isso. Então, se a gente quiser, nesse nível, a gente já resolveria uma parte desse problema, né? A psicanálise, a clínica psicanalítica, na minha opinião, ela é política, mas ela não é coletiva, né? Mas ela é profundamente política nesse sentido, né? A nossa primeira pergunta é o que te levou a estudar a psicanálise e como é a sua trajetória nela, e como a psicanálise está presente no seu entender e fazer política. Obrigado pela oportunidade. Eu resolvi estudar psicanálise, já tinha lido uma coisa ou outra, mas resolvi estudar quando tive uma experiência na Argentina, em 2002. Eu passei algumas semanas lá e era um período de muita convulsão social. Eu tinha acabado de ter o argentinaço, derrubado 4 presidentes. Tinha um movimento muito forte, muito ascendente lá, que era o movimento piqueteiro, que ainda hoje tem a sua força, que organizava e organiza trabalhadores das periferias de Buenos Aires em luta ali por trabalho, fundamentalmente, era uma organização de desempregados, também luta por moradia, por direitos sociais. E havia ocorrido, pouco antes, um massacre que matou 2 militantes, feriu outros tantos, em Avejaneda, na Ponte Pueyrredón. Ficou conhecido como Massacre de Avejaneda, onde a polícia, enfim, atirou contra milhares de pessoas que faziam bloqueio da ponte naquela ocasião. E um dos movimentos piqueteiros que eu conheci na época organizou um espaço que eles chamaram de grupo de reflexão. Foi um espaço coordenado por psicanalistas que reuniram muita gente que participou daquele processo, moradores da periferia, o pessoal desempregado que fazia parte do movimento piqueteiro, e criou um espaço de escuta analítica. E eu tive a oportunidade de participar de um encontro desse espaço e foi algo extraordinário. O potencial que tinha ali, o efeito catártico, o efeito terapêutico, pessoas que nunca, às vezes, tinham tido uma oportunidade de falar sobre o seu sofrimento, sobre as suas angústias, a não ser no confessionário da igreja, e olhe lá, e ali encontraram um espaço de escuta. O potencial daquilo, o potencial libertador daquilo,
era algo extraordinário. Isso me estimulou a, retornando, me aproximar, ler mais e depois estudar propriamente psicanálise. Fiz um curso de especialização, teoria psicanalítica, depois fui fazer a escola lacaniana, cheguei a atender por um tempo e mantenho esse vínculo com a psicanálise. Em relação a outra questão sobre como a psicanálise influencia na ação política, olha, eu acho que muitas vezes se tem uma percepção da ação política e mesmo uma forma de fazer a política que considera que o projeto, as ideias abarcam quase tudo, né? Como se a razão fosse algo onipotente, né? Se você tem boas ideias, seu problema está resolvido, né? Política é simplesmente construir grandes projetos de país e tal. Claro que o papel do projeto, da razão, está ali. Agora a psicanálise está para nos lembrar que a razão é insuficiente, que não há atuação social, não há atuação política sem engajamento do desejo, sem construção de comunidade, sem construção de vínculos sociais. Isso é um elemento chave e que me parece que, especialmente na esquerda, que tem o intuito de fazer uma política popular, de estar junto ao povo, essa é uma lição a ser aprendida. A maior parte da nossa esquerda, isso não é uma jabuticaba brasileira, é uma esquerda que está ali naquilo que o Freud chamava do narcisismo das pequenas diferenças, né? Que fica falando para si mesma, né? Se degladiando em pequenos temas e não consegue dar o passo deste vínculo popular, né? Não consegue construir uma relação inclusive afetiva, de acolhimento das demandas com o povo. Se nós pegarmos hoje parte da crise da esquerda no Brasil, tem a ver com isso. A esquerda deixou de estar junto ao povo. E estar junto não é doutrinar, né? Fazer o trabalho de base não é chegar lá com uma listinha de verdades e inculcar na cabeça dos outros, né? Isso significa, sobretudo, ter a capacidade de escuta, de acolher demandas, né? De estar em sintonia com o sentimento, com as carências das pessoas, inclusive. Isso a psicanálise nos ajuda a entender a importância que esse fenômeno tem na vida social. O que seria para você o que a gente está chamando de psicanálise política? Uhum. E o que seria essa dimensão sociopolítica do sofrimento? Vou tentar responder em poucas palavras, que a pergunta é bastante ampla, né? A menção da política articulada da psicanálise, e principalmente a questão da clínica, é poder inserir na dimensão clínica todas as inflexões que atravessam o sujeito, né? Porque o sujeito, se ele, né, é atravessado pela linguagem e pelo campo do outro, que é o campo simbólico, esse campo simbólico é atravessado, é apresentado para o sujeito a partir de um outro sujeito, né, que se encarrega dessa transmissão. E a partir de significantes do seu tempo, que então, nessa medida, é um sujeito que está orientado dentro de um tempo na história e de um campo político particular a que ele pertence. Então, a outra cena, né, que a psicanálise trabalha, né, que é a cena do inconsciente, ela está permeada pelos acontecimentos daquele tempo, pela moral do seu tempo, pelo modo que se organizam as relações de poder. Então, nesse sentido, a política se insere no campo da psicanálise, que eu vou chamar aí uma psicanálise implicada com as questões do seu tempo. Porque houve um certo momento da psicanálise que ela excluiu, né,
absolutamente a ideia de que esse sujeito está ancorado numa história pessoal que, por sua vez, está ancorada numa história geral, né? O Lacan foi trazendo essa questão, né, quando ele vai pensar que o inconsciente é a história, o inconsciente é o social, o inconsciente é o político. Então, entender o que ele quis dizer com isso e como isso pode operar na clínica é o que a gente tem no nosso grupo, né, que você pertence também, tem pensado, articulando então psicanálise, sociedade e cultura. Nessa medida que se insere a questão do sofrimento, né, também né, a psicanálise se fundou quase como quando Freud sai da hipótese de que há um fato objetivo que gera um recalque à neurose, né, substituindo aí pelo investimento na fantasia. A partir de então, né, isso deu mote à ideia de que a psicanálise trabalha com a fantasia, né, e que é indiferente se o acontecimento se realizou ou não. No entanto, a gente, principalmente a partir da clínica, em que as pessoas que sofreram incidências, violências, violências, eu ponho no plural, desde as mais óbvias, que são as mais chamadas de violência propriamente, quando a gente trabalha com os imigrantes, refugiados, que viveram ou assistiram assassinatos, viveram torturas, enfim, até também as situações das violências que a gente naturaliza, como viver na miséria, viver sob constante ameaça, né, sobre nenhum patamar de segurança, viver e ter que compartilhar espaços, por exemplo, escolas mal assistidas, enfim, viver perante o olhar desabonador do outro, desqualificante do outro, né? Então, essas incidências não é indiferente para a constituição do sujeito o modo como ele é atravessado, né, por essas circunstâncias sociais e políticas.